Hoje no nosso consultório CBN falamos sobre um assunto e um cenário cada vez mais comum para as mulheres, que é a questão da gravidez tardia. Para os casais também que fazem essa opção. Avanços na medicina permitem ao público feminino planejar a maternidade depois dos 35 anos, mas como isso é possível? Quais as implicações também e quais os cuidados que se deve tomar? Quais as opções corretas a se fazer? Para falar a respeito desse assunto, eu converso hoje com a doutora Adriana de Góes. Ela é doutora pela Unicamp em ginecologia e obstetrícia, é especialista em reprodução humana e hoje vai dar para a gente todas as dicas e todos os caminhos necessários para que se tenha uma gravidez saudável depois dos 35, que, como a gente disse aqui, é um cenário cada vez mais comum. Doutora Adriana, boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Doutora Adriana, bom, as mulheres vêm adiando sim a questão da maternidade, isso é normal. Eu mesma tive o meu primeiro com 32, agora o segundinho com 35. E como é que se faz? Se tem que pensar a respeito desse assunto? Qual é a reflexão que a mulher que vai ao consultório já tem que levar para sua médica em relação ao seu desejo ou não de ter filhos? É necessário se pensar sobre isso? Com certeza, porque por mais que a gente tenha avançado bastante na medicina reprodutiva, a gente infelizmente não conseguiu adiar a perda da reserva ovariana das mulheres. Eu brinco com as minhas pacientes e falo que a gente ainda não tem o botox do ovário. Então, para a gente preservar isso, é interessante congelar os óvulos, por exemplo, para garantir uma gravidez mais tardia. Mais tardia quanto, né? Uhum. A gravidez se torna um pouco mais difícil após os 35 anos. Certo. Porque tem uma perda da qualidade oocitária e um aumento do risco genético. Porque a gente nasce com a quantidade de óvulos e a gente vai perdendo um monte na adolescência e depois mês a mês. Certo. E a gente não consegue evitar isso, nem tomando pílula, nem tendo qualquer outro tipo de comportamento. Então, todo mês nós perdemos folículos ovarianos. E como a gente nasce com essa quantidade, a partir dos 35 anos, ele sofre influências de toda a nossa vida e começa a aumentar o risco genético. Então, além de adiar a gravidez, então pode ser mais difícil engravidar. E também aumenta o risco de ter filhos com problemas genéticos. Uhum. Então, é preciso sim programar a gravidez para antes desse período. E se não conseguir, congela os óvulos e repensa na questão maternidade e vida pessoal e profissional, né? O que eu devo levar? Ou qual a reflexão que eu devo fazer? Será que eu quero ter filhos? Como é que eu posso conversar com o meu ginecologista, com a minha ginecologista sobre esse assunto? O que eu tenho que levar para esse profissional poder me ajudar? Eu acho que a partir dos 30 anos, o que eu aconselho aos pacientes, é claro que é muito pouco provável que uma paciente de 30 anos esteja planejando a gravidez. A maioria absoluta vai planejar a partir dos 35 e muitas aos 40. Então, a partir dos 30 anos, o que eu falo para os pacientes é observarem a regularidade do ciclo menstrual. Tá tudo bem. Certo. Hoje a gente faz algumas dosagens hormonais para saber da reserva ovariana. Se tem alteração na família de menopausa precoce ou início muito precoce da menstruação. Então, quais as informações que o ginecologista precisa saber da regularidade do seu ciclo menstrual sem uso de contraceptivo? Uhum. O fato do ciclo estar muito regular fala a favor de ter uma boa reserva ovariana e isso é absolutamente individual. E se por acaso chegar aos 35 anos e a paciente não tiver uma perspectiva de engravidar, os melhores resultados são de congelamento de óvulos até os 37 anos. Certo. Assim, ela permite a gravidez em qualquer momento da vida da mulher. Esses óvulos congelados, eles podem ser recolocados na mulher a qualquer momento, depois de 40, isso? Aí é ótimo, porque quando a gente faz o estímulo ovariano para congelar os óvulos, o recomendado são pelo menos 20 óvulos para ter um filho. Certo. Né? O custo desse tratamento é um pouco elevado, gira em torno de R$18 mil por ciclo. Uhum. E, então, infelizmente, ele não é acessível para todas as pessoas. Mas para aquelas que adiam a maternidade, eu acho que têm condições, podem fazer esse investimento. E aí congela os óvulos. Por quanto tempo? Muitos anos. Entendi. E aí, por exemplo, se a paciente congela os óvulos aos 37 anos, ela resolve ser mãe aos 45. O risco genético dela é de 37 anos.
Entendi. Então, ela vai descongelar aqueles óvulos, fertilizar os espermatozoides selecionados, seja do parceiro, seja do banco de sêmen, e vai ter seu filho. Quais são os problemas que as mulheres mais enfrentam, doutora? Eu converso aqui com a doutora Adriana de Góes. Quais são os problemas que as mulheres mais enfrentam, mais ou menos na faixa dos 35 anos? Mais ou menos ainda antes de chegar na casa dos 40? Depois dos 40, realmente, a queda da reserva ovariana é muito significativa. Mas o problema maior, eu falo para as pacientes, também não é o que cai um raio na pessoa exatamente aos 35 anos. Isso é uma perda gradativa, mensal. Então não é porque você hoje fez 35 anos e precisa ficar desesperada. Precisa ter filho hoje. Não. Então, a preocupação é essa diminuição da qualidade dos óvulos. A idade da menopausa é geralmente aos 50 anos. 10 anos antes tem uma queda muito significativa da capacidade reprodutiva, que se acentua há 5 anos antes. Então, aos 35, começa a diminuir a capacidade de produzir óvulos que sejam adequados para a fertilização com os espermatozoides. A mulher aos 35 anos e o homem somente após os 50. Então, a preocupação é essa, diminuição da capacidade de ovular bons óvulos. E uma questão, o uso de anticoncepcional, ele pode prejudicar alguma coisa ao longo da vida, dessa vida? Nada. Nada, não interfere em nada. Às vezes a paciente acha que pelo fato de usar anticoncepcional, ela não ovulou, então ela estaria economizando óvulos. Não. Existe uma morte celular programada dos óvulos todo mês, independente do uso de anticoncepcional. E também o fato de usar 15 anos de anticoncepcional não altera a capacidade reprodutiva. O que acontece, como eu disse anteriormente, que eu falei para a paciente ficar atenta ao ciclo menstrual. Sim. Se ela usa anticoncepcional, ela tem um ciclo menstrual regular e ela não sabe o ciclo dela verdadeiro. Então, para eu saber a capacidade de ovular, precisa parar anticoncepcional, ficar ali uns 3 meses observando se está menstruando regular, está menstruando, volta a pílula e está tudo certo. Agora, e quem não consegue, a gente vai entrar um pouquinho também, eu quero entender um pouquinho como são os tratamentos, né, para você poder engravidar caso tenha encontrado, vamos falar aí dos problemas para engravidar, né? Sim. Quais são esses tratamentos, doutora, que a gente pode fazer? Você falou aí do congelamento dos óvulos, né? Mas existem outros tratamentos que podem ajudar essa mulher a ter seu filho. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre eles, inclusive, para quem não consegue chegar aí, você falou em média os 18 mil reais para o congelamento, existem tratamentos mais baratos, mais acessíveis? Como é que hoje a medicina avança nesse sentido? Para tratar, então, para eu adiar a maternidade, eu não tenho outra opção a não ser o congelamento de óvulos. Agora, se essa paciente já está com seus 37, 38, 40 anos e quer engravidar, aí é mais fácil. Porque aí a gente pode sempre estimular a ovulação através de medicações e, é claro, se ela tiver o parceiro tiver uma qualidade seminal normal, ela não tiver as trompas obstruídas, ela pode fazer só um estímulo de ovulação e ter relação em casa e engravidar. E aí é absolutamente acessível. Agora, e quando essa mulher ela já tem um problema real para engravidar, quais são os caminhos que essa mulher pode fazer para conseguir depois dos 35 anos, ter o seu bebê? Então, ela, na verdade, a partir dos 35 anos, eu aconselho que após 6 meses de tentativa, a mulher já procure especialista de reprodução assistida. Antes dos 35, pode esperar 1 ano. Certo. Porque a taxa de gravidez em casa é mais ou menos 15% por ciclo, não é tão fácil assim engravidar. Ou seja, porque muitas mulheres eu vejo esse receio, já param de tomar a pílula e querem já engravidar no mês seguinte. Não é Pode bem não ser assim, né? Claro, o normal é esperar 1 ano. Então, cerca de 80% dos casais engravidam em 1 ano e 90% em 2 anos. Mas não dá para esperar tudo isso após os 35 anos. Então, o paciente tem 35 anos, depois de 6 meses não engravidou, procura o especialista, tem como a gente fazer a investigação e aí a gente vai escolher o tratamento, seja induzindo a ovulação e tendo relação em casa, induzindo a ovulação e fazendo, selecionando espermatozoides e colocando no útero, ou o processo de fertilização, que a gente coloca o embrião pronto no útero da mulher. E depois dos 40, hein, doutora? A questão aí, você falou, né, você congelando os óvulos, você tem aí
se for ter depois dos 40 anos esse bebê, você vai ter os problemas de quando você congelou esses óvulos. Do ponto de vista da mulher que está passando por um processo e depois dos 40 anos, você tem algum... É mais pesado você fazer um tratamento desse ou não? Quais são o que você sente ao fazer um tratamento como esse? Olha, aos 40 anos ainda, eu acho que ainda é bem melhor do que após os 42, que a queda é muito mais significativa. Então, se a gente tem uma chance de gravidez de cerca de 40% por ciclo de fertilização aos 35 e 35, 40, ele vai reduzir pela metade após os 40 e após os 42 anos, uma redução ainda mais acentuada. Mas eu acho que se a paciente está aos 40 anos, é possível a gravidez aos 40 anos, inclusive natural. Claro. Então, é possível sim engravidar e com os tratamentos de reprodução assistida, é claro que sim, mas quanto antes procurar, melhor. Esse fardo da mulher é muito em função dela ter postergado essa gravidez por questões pessoais. E, eventualmente, quando não é possível a mulher produzir mais óvulos e ela não consegue engravidar espontaneamente, existem banco de óvulos. Então, a gente pode usar óvulos de pacientes jovens, fertilizar com o espermatozoide do parceiro, transferir o embrião para o útero da mulher, e ela vai engravidar, gestar esse bebê, vai ter o seu parto, mas geneticamente o filho é dela? Não. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, isso é permitido? Isso é permitido, é feito doação compartilhada. Então, as pacientes, as doadoras, elas não têm muitas vezes condições de fazer o tratamento, então a receptora paga o tratamento e esses óvulos são divididos. Isso é absolutamente legal na legislação brasileira, é absolutamente ético. É claro que a oferta de óvulos é restrita, mas é absolutamente viável. Então, a gente só não faz mais ciclos com doação de óvulos porque não tem óvulos disponíveis, porque a necessidade é absolutamente grande. A retirada é difícil desses óvulos? Exige porque para retirar os óvulos você tem que estimular com injeções subcutâneas diárias por cerca de 10 dias, depois tem que ser anestesiada e é feita uma punção via vaginal para acessar os ovários e retirar esses óvulos. Então não é um procedimento tão simples assim. Então, a gente só pode fazer esse tratamento nas mulheres que efetivamente precisam dele. Você não pode doar, eu quero ajudar a minha irmã. Não, a doação é sempre anônima. Mas esses tratamentos, eles são realizados sempre que possível, com relativa frequência, mas naturalmente não são divulgados por ética e pela própria mulher preservar o futuro filho. Para evitar informar que foi através de doação de óvulo. E eu lembro a você que pode participar aqui do consultório CBN, mandando sua mensagem para cá, para petria@cbn.com.br. Eu estou conversando aqui com a doutora Adriana de Góes, falando a respeito de gravidez tardia, algo que vem acontecendo, e a tendência, né, doutora, é acontecer cada vez mais. A mulher está imersa no mercado de trabalho, está imersa em outras questões que quer resolver, e a maternidade nem é uma questão para ela nesse momento. Isso vem acontecendo muito. E aí a minha pergunta também, aí não sei em relação à idade, talvez isso não mude muito em relação à idade, mas quais são problemas de saúde que podem complicar também a gravidez, né? Por exemplo, uma mulher que tenha diabetes, uma mulher que é fumante, quais são os principais problemas que também afetam aí a questão de uma gravidez para a mulher, de uma gravidez tardia? Sem dúvida alguma, a saúde da mulher é prioridade. Então, às vezes, uma paciente de 38 anos, ela pode ter uma gestação muito mais saudável do que uma de 30, que tem um comportamento de risco, ou que seja obesa. Então, tudo aquilo que a gente ingere, a gente é por dentro. Então, quanto mais vai afetar isso, vai afetar. Né? E vai afetar também a qualidade ocitária? Sim. O cigarro piora muito a motilidade das trompas, eles têm agentes oxidantes e que vão piorar a qualidade celular de tudo, inclusive dos óvulos. Aumenta o risco de hipertensão. Uma paciente diabética, antes da gravidez, se ela estiver controlada, ela pode engravidar. E ter uma gestação saudável. E ao contrário de uma que não é diabética,
engorda muito na gravidez, se torna diabética na gravidez e pode ter uma gravidez de altíssimo risco. Então, é bom senso, ter vida saudável e engravidar no momento adequado. A gente pode ter uma gestação absolutamente saudável após os 40 anos, desde que a paciente se cuide. Certo. Agora, me diga uma coisa, doutora, existe uma idade que é a idade ideal para se engravidar? Isso existe? Teoricamente, o pico da fertilidade da mulher é aos 24 anos, mas não dá pra gente projetar a gravidez aos 24 já anos. pensou em engravidar aos 24? Mas você teve filho cedo. E a tua mulher tinha quantos anos? Tá super saudável, doutora, tá vendo? Então, encheu nessa, eu acho que decidir esse momento adequado é muito difícil. É dificílimo, né? Então, eu acho que a gravidez, eu acho mais saudável ter uma gestação desejada aos 35, 40 anos do que uma precipitada aos 20. Então, postergar a gravidez, a maternidade, ok, desde que você cuide da sua saúde, se possível, programar isso antes dos 40 anos, se possível, congelar os óvulos. Quando você tem o congelamento de óvulos e quando você decide que é o momento de ter esse bebê, como é que funciona na prática? É parecido com uma fertilização da mulher que não pode engravidar isso a qualquer momento da vida? Idêntico. Tem as tentativas e tudo mais? Idêntico. Então, a gente vai. Então, quando a mulher está fazendo o processo de fertilização in vitro, ela toma a medicação, produz os óvulos, a gente faz a captação dos óvulos e já injeta o espermatozoide para formar o embrião. Para congelar o óvulo, a gente para nesse passo. Certo. Então, faz a captação de óvulos e congela. Quando ela deseja engravidar, você descongela aqueles óvulos, injeta o espermatozoide e transfere o embrião. Em qualquer momento, sim, em qualquer momento. Eticamente, recentemente mudou a legislação para reprodução assistida, que existe um limite de idade até 50 anos. Após os 50 anos, você pode transferir o embrião desde que a paciente esteja ciente dos riscos. Uhum. Então, a idade ideal, como você perguntou, então é o momento que a mulher deseja ser mãe, e quanto mais jovem, melhor, sem dúvida alguma. Você já teve alguma paciente com mais de 50? Não. Sim. Já? Sim. E foi legal? A gravidez deu certo? Deu certo a gravidez, mas a gestação foi com óvulos doados. Certo. Agora, se você me perguntar se isso é razoável, você tem que sempre pensar naquela criança que vai nascer. Às vezes, o pai é muito mais jovem. Sim. E vai assumir essa criança, porque uma paciente que tem filho aos 52 anos, ela vai ter uma adolescente com 70. É verdade. Então, isso eu acho tem que ser refletido também, tem que ser refletido, né? Mas não cabe a mim. Claro. Cabe à paciente que faz o tratamento. Dessa família. Mas eu pontuo todas essas questões durante a minha consulta. Como é importante essa reflexão. Porque ela precisa estar ciente, porque às vezes ela deseja ser mãe para ativar aquele relacionamento, para renovar aquela relação de um casamento recente, mas ela precisa estar ciente do futuro dessa criança. Então, apesar de não ser bem o meu papel ali naquele momento, eu dou umas dicas. E qual é? Existe alguma taxa de sucesso existe já algum tipo de pesquisa que veja a taxa de sucesso para esses óvulos que são colocados na mulher? É simples, é fácil? Não? Costuma ser um processo intenso, doloroso? Como é que é o cenário para essa gravidez mesmo com esses óvulos? Não, a captação de óvulos é absolutamente indolor, que a paciente é anestesiada, e a transferência de embrião é absolutamente indolor. Uhum. Então, é um exame ginecológico. Certo. Então, às vezes uma discreta cólica, mas é um catéter extremamente fino, exatamente para evitar cólica e favorecer a implantação desses embriões. Então, é um procedimento absolutamente tranquilo. O estresse emocional é no processo de indução da ovulação, e depois que você transfere os embriões, a ansiedade daquele casal no teste de gravidez. E qual que é a taxa de gravidez? É a taxa da idade da mulher. Então, apesar de todos os tratamentos disponíveis, da toda a tecnologia em reprodução assistida, o melhor prognóstico de gravidez é a idade do óvulo. Então, se você tem 45 anos e a doadora tem 30, a taxa de gravidez é excelente. Agora, se uma paciente de 42 anos está fazendo o tratamento com os óvulos dela, depende. E tem pacientes que têm 41 anos que têm uma reserva ovariana brilhante. É claro que a qualidade dos óvulos é menor, óbvio.
Mas tem paciente que com 32 anos tem menopausa precoce. E como é que você fica sabendo? É um exame de sangue? É um exame de... Qual é o exame de sangue? Para saber da reserva ovariana, são exames de sangue colhidos em determinados momentos do ciclo menstrual. Então, no período menstrual e depois da ovulação. E também tem um outro exame, que é o antimileriano, que pode ser colhido em qualquer fase. Mas esses exames não podem ser colhidos quando a paciente está tomando hormônio. Ah, então atenção. E nem pós-parto também não. Tem que ser 40 dias pós-aborto, 40 dias pós-parto, ou pelo menos 40 dias sem o uso da pílula, porque senão vai influenciar nas dosagens hormonais. E eu tenho muitas perguntas aqui também falando a respeito da questão do ácido fólico, doutora. É importante? Como é que se faz o uso? Tem que tomar sempre? Ou a mulher que passou dos 35, tá aí na casa dos 40, se quiser já toma o ácido? Como é que funciona a questão do ácido fólico? Independente da idade, é para tomar ácido fólico. No mínimo um mês, o ideal 3 meses antes de engravidar. Eu falo que o verdadeiro pré-natal é aquela quando a mulher programa a gestação, ela vai. E ela vai receber o ácido fólico, normalmente numa dosagem de 5 miligramas. Existiram pesquisas bem recentes questionando essa dosagem do ácido fólico durante a gravidez, relacionando com o risco de autismo e outras questões, mas efetivamente ainda é preconizado o uso de ácido fólico para evitar a malformação do sistema nervoso do futuro bebê, e ele deve ser usado durante a gravidez, e é claro que a gente vai reduzindo as doses de ácido fólico durante a gravidez. Então, pensou em engravidar, toma ácido fólico. Mas pode demorar 1 ano, não tem problema não, pode tomar 1 ano de ácido fólico e está tudo certo. Isso é importante. Além disso, eu falo para as pacientes adequarem o peso, ter o peso mais próximo do saudável, efetivamente o saudável. Teoricamente, a gente pode usar alguns agentes antioxidantes, como vitamina C e E, antes de engravidar. Elas Durante quanto tempo? Formalmente, um mês. Formalmente indicados em pacientes que têm histórico de aborto. Mas eu falo para as pacientes, não vamos esperar abortar não, já vamos dar um antioxidante efetivo e não tem efeito colateral. Então a gente pode usar ácido fólico, vitamina C, vitamina E antes de engravidar e programar essa gestação com absoluta tranquilidade. E ir ao médico pelo menos 3 meses antes. Por quê? Tem exames de sangue para a gente descobrir as parasitoses, que às vezes a paciente está com uma infecção pouco sintomática, mas que pode ser transmitida para o futuro bebê. Então a gente faz uma triagem com sorologias de doenças sexualmente transmissíveis e algumas viroses para evitar a transmissão para o bebê. Muito bom. Essa é a doutora Adriana de Góes, ela é doutora pela Unicamp em ginecologia e obstetrícia, especialista em reprodução humana, tirando aqui todas as suas dúvidas a respeito desse assunto que vem, e é uma dúvida para as mulheres, né? Inclusive para as jovens que já estão pensando adiante e para as que já estão chegando aí na casa dos 35, para quem já está nos 40, é um assunto muito atual. Doutora Adriana, muito obrigada pelos esclarecimentos hoje aqui pra gente e até uma próxima. Obrigada, vocês. Esse é o Consultório CBN e eu lembro a você que se perdeu algum trecho aqui da nossa conversa, pode reouvir às 9:30 da noite aos domingos. A gente tem aí a reprise do nosso Consultório CBN.